Uma boa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meus irmãos, meu nome é Paulo César, sou consagrado à comunidade de Aliança. Eu moro atualmente na Missão de Brasília e atualmente o meu ministério é trabalhar como formador comunitário nas células postulantes de primeiro ano aqui da Missão de Brasília. Nós vamos conversar hoje à noite um pouco sobre o tema da pobreza de maneira particular no que diz respeito à sobriedade. Dessa forma eu peço que você pegue o seu manual e possamos ver o tema da nossa conversa de hoje à noite, e vou ler para você. Diz assim: sobriedade como estilo de vida e a providência de Deus, né? Então esse é o tema. E o objetivo que nós perseguimos para hoje à noite é conhecer mais a dimensão da sobriedade no nosso chamado à pobreza e como viver segundo a providência divina. Então, nós vemos aqui que toda a nossa conversa gira em torno dessa expressão de sobriedade. É uma preocupação que já estava no coração do nosso fundador desde o início, lá nos movimentos iniciais, onde Deus convidava. Ele não tinha muita noção de que seria uma fundação de uma comunidade nova, mas desde o princípio nosso fundador já era inquietado acerca da dimensão de pobreza e de maneira particular no que diz respeito à questão da sobriedade. E o que é sobriedade, né? Então, para falar para nós com mais propriedade o que significa a palavra sobriedade, eu vou ler o que está no Catecismo da Igreja Católica. Lá no 1809, do Catecismo da Igreja Católica, ele vai usar a expressão temperança, né? Ele diz assim: a temperança também pode ser chamada no Novo Testamento como sobriedade. Então, onde eu vou ler para você temperança, você vai ler sobriedade, já que o próprio catecismo fala que são sinônimos. Diz assim: a temperança é uma virtude moral, ou seja, a sobriedade é uma virtude moral que modera a atração pelos prazeres e procura o equilíbrio no uso dos bens criados. Modera a atração pelos prazeres e busca o equilíbrio. Então, nós estamos vendo aqui duas palavrinhas que resumem bem a expressão de sobriedade. A primeira, moderação, tá certo? Os apetites, os desejos nos vêm às vezes de uma forma desordenada. Então, moderar isso aí. Equilíbrio é a outra palavra que define bem a palavra sobriedade. Ele continua: a temperança, isto é, a sobriedade, assegura o domínio da vontade. Domínio da vontade sobre os instintos e mantém os desejos dentro dos limites da honestidade. E continua: a pessoa temperante, isto é, a pessoa sóbria, orienta para o bem seus apetites sensíveis, guarda uma santa discrição e não se deixa levar a seguir as paixões do coração. Então, novamente aqui nessa segunda parte da definição, né, como é uma pessoa sóbria, né, na visão do catecismo da Igreja Católica? É aquela pessoa que orienta para o bem, é aquela pessoa que coloca em comum, né, o fundador vai aprofundar também para nós na dimensão do carisma, mas de qualquer forma, uma santa discrição, sem excesso, sem exageros, né? A sobriedade se alimenta exatamente do equilíbrio. Então são várias palavrinhas que nós estamos vendo aqui nessa definição, né, que nos ajudam a compreender, né, o sentido da expressão sobriedade. No próprio catecismo, ao citar o livro do Eclesiástico, vai dizer para nós assim: não te deixes levar por tuas paixões e refreia os teus desejos. Nós sabemos que a palavra paixão, etimologicamente, vem da raiz aí patos, né? Patologia, né? O estudo das doenças. Então, a paixão é essa doença que cega a nossa alma e nos leva à desordem. Então, não te deixes levar pelas paixões. A sobriedade vai ser esse freio moral que vai nos ajudar a nos lançar realmente numa vida de equilíbrio. Então, com essas palavras que o Catecismo da Igreja nos fala, percebo que deu para a gente compreender mais ou menos o que significa a palavra temperança. E digo melhor, sobriedade, como sinônimos, né? Veja que esse tópico que eu estou lendo, 1809, ele está dentro do capítulo da vocação do homem,
Qual é a vocação do homem na visão do magistério da Santa Igreja? A vida no Espírito. Meus irmãos, se o catecismo ele foi voltado, escrito para todo e qualquer cristão batizado, com muito mais relevância, com muito mais intensidade, ele fala para nós cristãos que caminhamos para uma vida de consagração. Tá certo? Então, o que eu estou lendo aqui para nós refletirmos não diz respeito apenas a nós como comunidade Shalom, mas fala para nós como cristãos batizados. E como é que nós vamos pegar essas palavras do Catecismo da Igreja Católica e colocar dentro da expressão do nosso carisma Shalom? E é aqui que eu vou ler um trecho do que fala Moisés nos nossos escritos, de maneira particular lá no 19, no escrito Pobreza. Moisés vai dizer assim: a obediência é fonte de toda pobreza. Como afirma Santa Teresa d'Ávila, ela é um autêntico caminho de perfeição. Então, o próprio Moisés começa falando sobre Santa Teresa, e eu vou ler um trechinho aqui para vocês do que a Santa fala para nós acerca de pobreza. Olha o que a Santa diz para nós: a pobreza é um bem que traz em si todos os bens do mundo. Pobreza é um bem. Estou lendo o Caminho de Perfeição no capítulo 2, lá no número 5, no parágrafo 5. Caminho de Perfeição, capítulo 2, número 5. A pobreza é um bem que traz em si todos os bens do mundo. É uma grande soberania. Digo que quem pouco se importa de deixar todos os bens da terra, termina por apoderar-se de todos eles. Olha a sabedoria de Santa Teresa, né? Então, o nosso fundador aqui fala da pobreza como um caminho de perfeição. E a Santa está descendo aqui para nós. Se você não se importa em deixar todos os bens dessa terra, você acaba se apoderando de todos eles. E São João da Cruz vai nos ajudar a refletir quando diz, né? Quem tudo quer, quem nada quer, tudo tem. Tá? A propósito da própria Eucaristia de hoje, eu me lembrei agora, eu estava participando da missa agora há pouco na comunidade e refleti acerca do livro do Eclesiástico, né? Quando ele diz assim, da primeira leitura na liturgia do domingo de hoje, né? Diz assim: lembra-te do fim e deixa o ódio, a corrupção e da morte, e observa os mandamentos. Meus irmãos, talvez nós refletíssemos mais sobre o nosso fim, sobre a precariedade da vida, certamente nós teríamos menos apegos, certamente nós teríamos menos desejos de acumular coisas. Porque nós vamos morrer, isso é inevitável, e todas as coisas vão passar, tudo vai passar, tá certo? Bem, feita essa leitura da Sagrada Escritura e o que a Santa diz para nós na reflexão acerca da pobreza, nós vamos pegar novamente nossos escritos e ver que Moisés fala para nós acerca da sobriedade no comer, no vestir, né? A sobriedade que permeia todas as atitudes da nossa vida. O que o fundador diz para nós? A sobriedade no comer, lá no número 12. A sobriedade no comer e no vestir deve ser uma marca da pobreza em nós. Não digo que não tenhamos nossas diversões e lazeres, mas ao nosso modo, revestidos de nossa pobreza, de nossa simplicidade, sem sermos escravos deles, considerando-os como acréscimo de Deus. Aquilo que vivemos e o que queremos nos é dado pelo Senhor, e sendo dado por Ele, é o que nós precisamos, é o que nos basta. Então, nós vamos percebendo aqui que quando o Moisés vai falar para nós acerca de pobreza, de sobriedade, aquelas palavras lá do catecismo nos ajudam a refletir e iluminar acerca desse tema. Ou seja, o que o fundador diz para nós? Olha, equilíbrio, ponderação, observe, né? Refrear os instintos. E quando nosso Senhor, pela sua misericórdia, pela sua bondade, nos acumular de muitos bens, que como Moisés diz para nós, ele diz assim: quando Deus nos dá em abundância, é para que, lá no 14, quando Deus nos dá em abundância, é para que aprendamos a administrar seus dons e reparti-los com os que necessitam. Isso é pobreza. Então, a visão do Moisés acerca de pobreza é exatamente
estar abandonado nas mãos de Deus. E a sobriedade, a temperança, esse dom do Espírito Santo, é essa possibilidade de colocar freio aos meus instintos, e ao colocar freio nos meus instintos, eu vou deixar que Deus ele seja Senhor, inclusive dos meus bens. E já caminhando para o final, né, da nossa conversa, antes de partir aqui para o encerramento, eu queria ler com vocês um pouco do que fala os nossos estatutos, né? Estatutos da Comunidade Católica Shalom. Essa proposta amorosa, proposta que foi renovada aos pés de Pedro, aos pés do Papa Francisco por ocasião da convenção dos 35 anos, né? Que a igreja entende como uma via de santidade, uma via que, uma vez perseguida, buscada com interesse de coração, é capaz de nos fazer, eu e você, homens e mulheres santos. Diz assim, lá no 136, os membros da comunidade de aliança, mesmo não renunciando à posse dos bens materiais, são chamados por Deus a viverem um espírito evangélico de pobreza, expresso em buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Nesse espírito, os membros são conscientes. Nesse espírito, eu e você somos conscientes, os membros. Os membros não é uma coisa abstrata, etérea. Quem são os membros? Os membros sou eu. Então, o que ele está dizendo aqui para mim, para você? Nesse espírito, eu sou consciente de que a grande riqueza a ser perseguida é o próprio Deus. E de que na renúncia de toda a idolatria de possuir os bens, devem ser colocados como instrumentos de comunhão e serviço. Lembrem-se também de que a lei maior que nos rege é a do Espírito. E este, inflamando-nos na caridade de Cristo, sempre nos impulsiona a ir além. Então, você vê que isso aqui dialoga bem com o catecismo, porque nós estávamos lendo sobre a vida no Espírito. A vida no Espírito nos leva ao equilíbrio, a colocar os nossos bens em comum unidade, em unidade comum, para alcance de todos, né? Eu estou lendo aqui para vocês o trecho dos estatutos, e eu estou me lembrando aqui do que nos fala, né, o livro, esse livrinho aqui, O Segredo, né, da Providência Divina, quando ele fala também da sobriedade, da pobreza, como uma expressão de amor responsável. Por amar a Deus, por ter a Deus como a primazia da minha vida, como Deus como aquele que é o mais importante da minha vida, o esposo, eu coloco meus bens à disposição. E aí ele dá aqui um exemplo interessante, que é o de Ezequiel, né? Quando ele diz assim, a esposa citada no livro de Ezequiel trocou o esposo por ídolos e distribuiu aos seus ídolos, seus amantes, as riquezas que lhe tinham sido dadas generosamente pelo marido. Caiu na tentação da idolatria aos bens que não lhe pertenciam e através deles a si mesmo. Pecou por presunção de que tudo lhe pertencia, de que a sua beleza vinha dela própria. Pecou por presunção de achar que o esposo a amava tanto que a perdoaria, que portanto poderia idolatrar livremente. E aqui ele dá sequência, ele continua. Eu estou lendo esse trechinho para você justamente para reforçar a necessidade que nós temos de não desconfiar da bondade e da misericórdia de Deus que se expressa para nós. E como é que nós vamos vivenciar isso aqui, essa vivência esponsal na nossa relação com os bens? Aí eu vou pedir que você pegue os seus estatutos, está no 137, só virar a página, vai estar aí. A economia do reino de Deus é a providência. Os membros da comunidade de aliança, isto é, eu e você, né? Os membros não são pessoas abstratas. Os membros, eu, você, que tenham em mente que tudo que dispõe é dom de Deus. Sua inteligência, sua capacidade de trabalho, a sua vida, tudo que você tem é dom de Deus. Ele é o verdadeiro dono de tudo. Nós somos seus administradores.
Por isso, nós temos um chamado à consciência de que a administração desses bens deve se dar segundo o espírito e a mentalidade do Evangelho. Que nós lemos um pouco agora, através do Catecismo da Igreja, a mentalidade do Evangelho. Nós lemos agora há pouco, no capítulo, no parágrafo anterior, no 136, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E também de acordo com o espírito e a mentalidade da comunidade católica Shalom. No 138 ele vai dizer, mas qual é essa mentalidade, né? Ao emitir a sua promessa, o membro da comunidade de aliança, eu e você, considere que a sua vida e, portanto, todos os seus dons e bens são consagrados ao Senhor e são consagrados à construção do reino. Através da partilha de bens, comprometa-se o membro da aliança com a evangelização e o socorro aos necessitados. Então, ele está descendo aqui justamente para essa realidade bem concreta. Meus irmãos, a vivência da pobreza não é algo automático, algo abstrato, assim, etéreo. Ele nos ajuda exatamente no desapego dos bens terrenos, nos apropriar de Deus. Como isso se dá concretamente? Na evangelização e no socorro dos pobres. É para isso que nós devolvemos a nossa comunhão de bens. Dessa forma, o Senhor nos chama a perseguir de forma própria o nosso chamado à realidade das primeiras comunidades. Estou lá no 139, né? Estou caminhando para terminar nossa conversa de hoje à noite, né? Nossas primeiras comunidades que não havia necessitadas entre eles. Talvez na sua célula haja pessoas que precisam do seu empenho, precisam de que você coloque os seus bens à disposição. Então, a exemplo das primeiras comunidades, nós vamos percebendo que entre nós também não deve haver necessitados. Bem, e eu finalizo, né, vendo aqui de maneira bem concreta, nós como comunidade de aliança, onde nós temos aquele risco de achar que pelo fato de ser comunidade de aliança, as coisas para mim são mais fáceis, né? A gente acha que o desafio é a comunidade de vida, né? Eu vou para a comunidade de aliança porque é mais fácil. Cuidado com esse pensamento, porque justamente dentro da comunidade de aliança nós vamos compreendendo, nós vamos mergulhando a necessidade que nós temos de caminhar com a sobriedade na relação com os nossos bens. E aí, como é que nós vamos ter esse termômetro, né? Para medir essa situação, para medir como está o meu apego aos bens. Aí está aqui para nós, lá no 138. Através da partilha de bens, né? Comprometa-se o membro da comunidade de aliança com a evangelização. E aí ele continua, dizendo para nós assim. Eu vou ler aqui para vocês o trechinho que fala, né? O Senhor, lá no 139, o Senhor nos chama a perseguir de forma própria o nosso chamado à realidade das primeiras comunidades cristãs. E aí no 140, a sabedoria do Espírito para a comunidade de aliança, viver o Espírito evangélico da pobreza a comunhão de bens, né? É a comunhão de bens. Viver a comunhão de bens é a sabedoria para nós sermos capazes de viver a pobreza dentro da comunidade de aliança Shalom. Então, é uma reflexão